é no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhes tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Glória a Jesus. Marcos aqui registrou, irmãos, estes acontecimentos, que venho avante de ler. Certamente desta leitura o Senhor trará para nós alguma coisa que venha nos alegrar e nos ajudar neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Irmãos, vejam que para todos existe dificuldade. Não foi diferente para o Senhor Jesus também, irmãos. Irmãos, vejam que o Senhor sentiu no coração de ir para a província dos Gadarenos. E ele sabia o que acontecia com aquela gente. Um povo que vivia numa cidade, e uma cidade não muito grande, mas era bastante povoada. E ele tinha conhecimento que havia ali um sofrimento muito grande para aquela gente. Além do sofrimento que todo o povo de Israel vinha sofrendo, por conta dos dias difíceis, sob o domínio dos romanos, então a vida deles não era fácil. Além disso, por causa também do pecado que reinava, e que reina no mundo até hoje, aquela gente tinha um sofrimento muito grande, porque havia ali, Mateus relata este fato, dizendo serem 2 endemoniados. Mas aqui Marcos relata, talvez os 2, mas o principal deles, pela violência e pela brutalidade daquele homem tomado por espíritos imundos. Mas a dificuldade começou desde a hora que o Senhor decidiu atravessar, irmãos, era o mar da Galileia. E nessa travessia já apareceram as grandes dificuldades. Por quê? Porque o Senhor estava cansado. A travessia não era muito rápida, cerca de 12 ou 13 quilômetros a largura deste lago. Então, num barco movido a velas pelo vento, naturalmente não teria velocidade como tem hoje os barcos. Então demorava algumas horas para chegar do outro lado. Ele, cansado, deitou sobre uma almofada e dormiu. E como os irmãos podem ler, até no final do capítulo anterior, fala de que o Senhor Jesus apaziguou aquela grande tempestade que se levantou quando eles se dirigiram para aquele lugar, cuja finalidade os discípulos não sabiam, mas o Senhor sabia qual o motivo da sua ida para aquele lugar. Porque para nós tudo é encoberto, irmãos. Ninguém sabe o que será amanhã, ninguém sabe o que acontecerá no mundo, ou na nossa vida, enfim. Futuro ficou reservado para o Senhor. O presente e o passado, quando a gente conseguir lembrar. Mas o certo é que os discípulos não sabiam, mas chegou num certo ponto no mar, houve então uma grande tempestade, e o Senhor Jesus teve que ser despertado, porque eles achavam que o barco ia naufragar. Não é diferente hoje, irmãos. Quando o Senhor quer fazer na nossa vida alguma coisa, o Senhor escreve
o futuro da vida de alguém, um plano, marca algo para fazer na vida de uma pessoa, de uma família, numa cidade, num país. Então, pela própria natureza do mundo pecaminoso que nós vivemos, as dificuldades surgem, e não foi diferente para o Senhor. Os discípulos talvez se arrependessem de ter saído para atravessar o mar da Galileia, ou aquele lago, era o mar da Galileia ali, né? Atravessar aquele lago, diziam mar, mas era de água doce, e era como se fosse o mar, porque era bastante extenso. Eles temiam, se arrependeram talvez, quem sabe pensando, deveríamos ter ficado em casa, do que arriscar uma situação dessa, e nós vamos perecer. Mas plano de Deus, irmãos, que o Senhor escreve, enquanto houver fidelidade naqueles que fizerem parte do plano de Deus, não haverá naufrágio. O Senhor não falha, o Senhor não erra, e o Senhor cumpre o seu plano. Ainda vemos agora o testemunho do servo de Deus, não é que estamos associando, mas não foi diferente. Havia um plano na vida dele, no futuro, dali 20 e tantos anos, de fazer uma obra. Mas surgiu a doença. Era como se fosse atravessar o mar, não é, irmãos? O que os discípulos poderiam fazer? E o que o seu pai poderia fazer se não despertar o Senhor como fizeram os discípulos? Bendito seja o Senhor, irmãos, que atende o clamor daquele que chega a Ele humildemente. E assim, o Senhor havia escrito nos anais da vida dele, lá no caderno do futuro do servo de Deus, até este dia de hoje, porque não aconteceu por acaso. Os irmãos pensam que isso que está acontecendo hoje é acaso? É coincidência? É plano de Deus, irmãos. Bendito seja o Senhor. Esse cumpriu, os anos se passaram e hoje saiu daqui, voltou então para o trono da graça de Deus, aquele que ele enviou. Demorou 29 anos, mas hoje a palavra se cumpriu, e este louvor, esta glorificação subiu, as nuvens não seguraram, o universo não impediu, e o Senhor recebeu o fruto da sua palavra. Ah, que bom, irmãos, se o Senhor estiver continuando a receber os frutos que nós estivermos produzindo agora, quer seja aqui, quer seja onde estiver, um dos pequeninos do Senhor, o Senhor está também ali, colhendo o louvor da sua boca, e isso aí tem retorno, irmãos, porque é uma troca constante. Sobe o louvor, desce a bênção, volta o louvor. Que volte dos céus as bênçãos nesta noite, e que a partir daqui a algumas horas volte os louvores a Deus. Irmãos, isto irrita em sobremaneira o nosso adversário. Por isso que ele não queria que Jesus chegasse lá em Gádara, província dos Gadarenos, porque ele sabia, se ele chegar lá, ele vai estragar com tudo que eu fiz, porque eu subjuguei este povo, pus lá uma legião, irmãos, legiões de soldado, é cerca de 6.000 figuras, 6.000 soldados. Olha quanto demônio estava ali na vida de 2 homens, por causa de uma cidade. E eles não queriam, porque se ele chegar aqui, ele vai, tanto é que eles gritaram, vieste aqui atormentar-nos antes de tempo, porque eles sabem que o tormento deles já é decisão do juízo de Deus. Vai chegar o dia do tormento deles. Mas então, o Senhor Jesus repreendeu o mar e os ventos, houve bonança, e chegaram lá. E chegando lá, logo aconteceu o que o Senhor tinha planejado. Aqui registra a vinda, a aproximação deste homem possesso. Os irmãos, vejam quanto que esta cidade sofria. Prendiam eles com grilhões, com algemas de ferro, e ele rebentava tudo aquilo com a força dos demônios, quebrava tudo. Os irmãos, vejam quantas pessoas que querem segurar ou deter um endemoniado, e às vezes quantos homens precisam para segurá-lo, que não é a força humana, é a força do domínio maligno. Mas se tiver algum lugar onde esse domínio está imperando,
onde esta força vem subjugando, podemos considerar que o Senhor Jesus vai passar por lá também. Ainda que não haja quem consiga deter a força do mal, que esteja na casa de alguém, na família de alguém, em alguma cidade, em algum lugar, e o povo está clamando, a palavra tem poder de estender a virtude que vem dos céus e lá destruir as fortalezas malignas. E hoje, dia 11 de abril de 2021, decretar a liberdade em algum lugar. Ah, queridos irmãos, se a vossa comunhão alcançar, muitos vão glorificar a Deus pela soltura. Santo é o Senhor, Ele não está mandando a palavra em vão. Então, o que é que eles viram? Que era o Senhor? Ele logo clamaram, porque ele andava pelos montes gritando e vivia no sepulcro. O sepulcro é lugar de mortos, irmãos. E aquilo que pertence ao reino das trevas e da morte, só procura onde está a morte. E quando vê um que tem vida e que está muitas vezes com dificuldade de viver porque está moribundo, isto no sentido espiritual, logo o príncipe das trevas começa a rodear. Os irmãos já viram, ou devem talvez saber, um animal no pasto, está lá o gato pastando, mas de repente surge um problema com algum que comeu uma erva maligna e fica moribundo, já não anda mais. O rebanho caminha longe, ele fica ali, deita, levanta, triste. Já, irmãos, as aves dos céus, os urubus, corvos, começam a rodear e voar, porque de lá estão olhando, opa, tem um doente lá, tem um que já está moribundo, se ninguém socorrer vai sobrar comida para nós. E o animal deitou, quando ele se espicha, estica as pernas, eles já voam para começar a comer. É assim a natureza. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando vê que um que tem vida e ficou enfermo e começa a ter dificuldade para caminhar, o rebanho está andando para frente, seguindo o Senhor, mas ele começa a se retrair, a ter dificuldade de caminhar, já não tem mais comunhão, já não canta mais, não dá mais um glória a Deus, não tem prazer de orar, não tem prazer de ouvir a palavra, e quando ouve se incomoda, porque ouvir a voz de Deus incomoda aquele que não gosta, porque está enfermo. Já começa as aves, irmãos, das trevas, que são os espíritos de demônios, a aproximar-se para aproveitar o momento da queda, para poderem aproveitar daquele infeliz, até que chegue o Senhor. Se alguém está moribundo espiritual, mais para a morte do que para a vida, receba agora a virtude que está descendo aqui dos céus. Saúde para a vossa alma, levanta-te em nome de Jesus. Porque quando o Senhor Jesus chegou lá, irmãos, onde a filha deste homem importante estava já morta, e disse que estava dormindo, porque para ele, irmãos, a morte e a vida, ou dormindo, o poder de Deus é ilimitado. Se bem que aquele que morre na carne, perante o Senhor dorme, esperando então a ressurreição. E ele disse, ela dorme, e riram-se dele. Mas ele chegou, de fato, ela estava ali, morta. E o Senhor Jesus, menina, a ti te digo, levanta-te. O Senhor fala agora, quem estiver caído para a morte, a ti te diz a palavra, levanta-te com saúde para servir a Deus. Não seja o aperto, a necessidade, a dor da doença, ou a dor da ausência de um familiar, motivo para ficar caído e dizer, não congrego mais, não canto mais, não louvo mais a Deus. Entra em ti agora o poder do Senhor, te levante deste estado e cante e glorifique a Deus, porque a vida te toma nesta noite. Santo é o Senhor. Mas foi assim, irmãos. Mas o que aconteceu, porque maravilhas levanta a pessoa quando recebe, mas deve ter um coração contrito, voltado a Deus, reconhecendo. Os irmãos se lembram dos 10 leprosos que o Senhor curou? Somente um voltou para ser identificado pelo Senhor e lhe dar graças. O Senhor falou, mas cadê os 9? Eu não curei 10, porque só veio um.
porque nem todos reconhecem o favor de Deus. E o Senhor sabia que os gadarenos, que viviam naquela província, irmãos, estavam debaixo de um jugo maligno. Mas, quando aconteceu este milagre, ficaram conhecendo, porque logo soube que chegou aí Jesus, o Nazareno, entrou aqui, desceu do barco ele com os discípulos. Primeira coisa que ele fez foi libertar aqueles endemoniados que judiavam de nós. Quantos que apanharam, foram machucados, feridos por ele. Nós não podíamos passar perto lá do lugar onde é o cemitério, por causa desses homens, todo mundo sofria. Mas ele libertou, e o homem está bom, está são, andando por aí, já se vestiu, porque estavam seminus. Mas o pior não foi isso. Em compensação, ou em prejuízo, olha o que aconteceu. Os inimigos, os espíritos imundos que estavam neles, entraram nos porcos que nós criávamos aqui, que era um meio de vida que nós tínhamos, e mataram todos, quase 2.000, olha que prejuízo. Caíram tudo no mar e morreram todos. É verdade, é verdade. Agora nós estamos aqui, já sofrendo com tanto aperto, vem mais este prejuízo. Porque os olhos deles estavam nas coisas terrenas, não estavam vendo que o Senhor queria libertar a cidade. Porque olha o que os espíritos disseram: e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, porque eles diziam, estes 6.000 espíritos de demônio, ele vai mandar embora a nós do domínio desses dois, mas nós queremos ficar na cidade. E o que fez o Senhor? Não respondeu nada, porque esperava a reação da cidade. E qual foi a reação da cidade? Rogar ao Senhor que se retirasse. Deixa nós com 6.000 aqui, e nós vamos conviver com eles. E o Senhor não operou mais nada. O Senhor voltou, e a cidade continuou convivendo com aquela legião, porque o Senhor não mandou a legião embora da cidade, mandou sair daqueles endemoniados. Queridos irmãos, a pior coisa que se faz perante o Senhor é deixar de reconhecer a sua misericórdia, a sua bondade, e rejeitar a sua misericórdia na vida. Quem não reconhece os favores de Deus e despreza aquilo que é de Deus, irmãos, fica ainda sob o domínio da força do mal. Mas se o Senhor nos der agora, pela consideração à sua palavra, a condição de dizer: Senhor, não posso viver sem ti, não posso estar longe de ti, não saia da minha vida. Então o Senhor te responde, a nós responde nesta noite: enquanto fores humilde e reconhecer que a minha presença é em tudo na tua vida, mal nenhum chegará à vossa tenda. Ah, queridos, que promessa maravilhosa é essa! Ontem o Senhor mandou a palavra e falou do homem mau, que o homem mau fica ausente da presença de Deus. E hoje o Senhor manda a sua palavra, e é no mesmo assunto, porque se a bondade estiver em nós, vamos dizer como disse o salmista: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão para sempre, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Queremos continuar habitando na casa do Senhor? Queremos que o Senhor continue habitando na nossa casa? Então jamais vamos extingui-lo da nossa vida. Jamais vamos fazer aquilo que Paulo exortou aos Tessalonicenses que não fizesse. Não extingais o Espírito, porque aquele que extinguir o Espírito, disse Jesus, virão outros e tomarão a conta daquela casa que estava adornada, e trarão 7 com ele, piores, e o estado daquele será muito pior do que era antes, porque foi embora o Senhor daquela casa. Irmãos, recebamos agora, vindo de Deus, um amor, que desça este amor aqui, e que amemos o Senhor de coração e podemos dizer: Senhor, não aparte de nós o teu Espírito, não retire o teu Espírito da nossa vida, fica conosco, Senhor. E o Senhor responde pela sua palavra, que Ele não nos deixará e não nos abandonará. Mas então os irmãos vejam o poder do toque pela fé.
Logo que saiu dali, veio esta mulher que tinha uma hemorragia de anos que ela sofria e não tinha cura. E soube que o Senhor estava ali na multidão. Mas ela fez diferente dos gadarenos. Ela foi onde estava o Senhor. Entrou pelo meio da multidão. Ninguém pode imaginar a dificuldade que ela teve para achar o Senhor. Devia estar no meio, porque a aglomeração era grande em volta dele. Mas ela foi com as dificuldades. Talvez pedisse licença e não desse, porque ninguém gosta que passe alguém à sua frente. Os irmãos já viram? Está num bolo de gente aí. Alguém que chega lá no meio vai pedir licença. É como chega num culto que está lotado no corredor. Chega, irmão, dá licença. Tem irmão que faz que não escuta. Não é assim? Aí precisa dar um toquezinho. Irmão, deixa eu passar aí. Às vezes tem uns que nem gosta que passe. Mas é assim mesmo. E a multidão talvez fizesse isso. Mas aquela mulher sabia da sua intenção. Não contou para ninguém. E foi. Quando viu, tinha certeza que era o Senhor, porque ela ficou por detrás, mas viu que era Ele que falava. Percebeu que estava perto do Senhor. Irmãos, quando o crente percebe que está perto do Senhor, é hora de tocar nele, é hora de mexer com Ele. Ele não acha ruim, não. Pode tocar nele, porque sai virtude. Quem não precisa, fica em volta e vai dizer o que eles disseram. A multidão te aperta. Muita gente esbarrava no Senhor. Mas uma coisa é estar perto buscando o Senhor. Outra coisa é o Senhor estar perto da pessoa, a pessoa não dando conta que é Ele. Mas ela deu um toque. Não teve nem coragem de tocar na carne do Senhor. Se abaixou por detrás e pegou na barra do vestido dele e segurou. E eu vou esperar que saia a virtude. Ela sentiu que o corpo esquentou, ela soltou. Saiu virtude. E ficou bem quieta. Alguém me tocou. Quem é que mexeu comigo aqui? Ô Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta quem é. Ai, quanta gente te empurrando. Não, eu bem sei que alguém tocou em mim, porque foi diferente. E eu senti que de mim saiu virtude. Olha, irmãos, se a igreja tocar no Senhor agora, vai sair virtude de Deus. Ai, irmãos, que maravilha que o Senhor quer fazer hoje com esta multidão que está agora aos pés dele. Toquemos no Senhor, irmãos. Tem duas condições. Uma, quando nós tocamos no Senhor, então nós precisamos de fé. Eu vou tocar no Senhor. Eu vou aos pés do Senhor. E vai chorando, e clama, como fez o pai do irmão, servo de Deus que testemunhou. Hoje eu vou pedir a palavra. Ficou lá, queria olhar, não podia, porque o corredor está cheio de irmãos de pé. Ficou escondidinho nesse lugar onde estava assentado. Ninguém via ele lá, mas o Senhor estava vendo. Fez o servo de Deus sair da tribuna, pegar o papelzinho e fazer tudo aquilo que foi feito aqui, foi descrito aqui, e apareceu a obra, porque ele tocou no Senhor. Mas muitas vezes o Senhor quer operar e nós não temos fé, então é Ele que toca em nós. A menininha estava morta, não tinha fé, mas o Senhor pegou na mãozinha dela e disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. Irmão, que precisa do Senhor, se tiveres fé, toca no Senhor agora. Mas se a tua fé não alcança, fica em comunhão que Ele vai tocar em ti. Sinta o toque do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim aconteceu, queridos irmãos. Ficou aqui registrado estes milagres que o Senhor fez. E este movimento todo da palavra, irmãos, não é diferente daquele dia. Quem rejeitou o Senhor continuou sob o domínio dos espíritos malignos, mas quem buscou o Senhor não voltou confundido e nem envergonhado. Quem aceita a proposta, irmãos, estamos pregando com a liberdade do Espírito Santo, e esse Espírito de Deus não olha a cara, não olha o jeito externo, Ele olha o coração. Ó povo que necessita da misericórdia de Deus, seja agora revestido da graça do Filho de Deus, e aquilo que te incomoda,
incomoda, seja mandado pelas trevas, seja porque entrou na tua fraqueza, seja porque na tua desobediência facilitaste, e os espíritos que incomodam estão aí judiando da tua vida. Creia que hoje é noite de libertação. Congregação reunida agora, receba em nome do Senhor Jesus o poder de vencer o mal. Não dá para pregar outra coisa, irmãos. Como o Senhor fez tudo aquilo, quem sabe alguém possa dizer: mas minha vida, eu venho com tanta luta, tanta dificuldade, que cada página que eu viro parece que é pior. É porque isso tudo é prenúncio de uma grande vitória na tua vida. Mas aceite a vontade de Deus, porque se aceitares, terás motivo de glorificar a Deus todos os dias da tua vida. Deus seja louvado.